Eu convido você, por favor, a abrir a palavra de Deus, a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 13. Apocalipse 3, 13. Um versículo apenas, e bem pequeno, mas que certamente pode fazer uma grande diferença nas nossas vidas. E diz assim, todos acharam? Amém? Amém? Glória a Deus. Diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos repetir? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos na tua casa. Senhor, eu te peço agora que em nome de Jesus, Senhor, eu seja apenas um instrumento onde tu possas usar para que a tua palavra, a tua mensagem e o teu propósito se cumpram nessa noite no nosso meio. Senhor, eu de mim não tenho nada para dar, mas me coloco à tua disposição para que o teu Espírito possa falar e fazer conforme a tua vontade, conforme o teu propósito. Tu és Senhor, tu és Deus. Toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos e que nessa noite, Senhor, haja edificação da igreja e a glorificação do teu nome. Nos abençoe nessa hora, Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estamos felizes porque quando quando o Apocalipse nos fala, quando João escreve o Apocalipse, e nessas 7 cartas às 7 igrejas, nas 7 cartas ele termina, no final das cartas, ele em todas elas coloca, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que nós entendemos com isso? O que eu posso entender com isso, em primeiro lugar, é que o Espírito Santo de Deus, ele fala. O Espírito Santo de Deus é alguém que não está morto, não é nenhuma utopia, não é apenas parte da Trindade Santa, nem tampouco de costumes religiosos, onde se faz o sinal da cruz, dizendo Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo não faz parte de nenhuma alegoria, o Espírito Santo é uma pessoa e ele fala. E ele não só fala, irmãos, como ele quer falar. Uma coisa é quando alguém pode falar, outra coisa é quando alguém pode falar e esse alguém quer falar. Então, o Espírito Santo de Deus, hoje, como João deixou aqui em Apocalipse, ele busca alguém para que possa ouvir o que ele quer falar. Ele busca ouvidos que possam estar atentos ao que ele tem para dizer. Ele busca alguém que esteja sensível à voz de Deus para entender e ouvir o que ele tem a dizer, a mensagem que ele tem a dizer, o ensinamento que ele tem a passar, a instrução que ele tem a dar a cada dia, a cada tempo, a cada mês, a cada ano, porque o Espírito Santo de Deus, ele não nos foi dado por medida, ele é dado para que nós possamos saciar a nossa sede de justiça, saciar o nosso interior, saciar a nossa fome. O Espírito Santo de Deus, ele está em nosso meio, não apenas como espectador, mas ele precisa e quer atuar no meio da igreja. Mas é necessário que nós entendamos que quem foi escolhido, o alvo escolhido por ele, para que possa falar, para que possa instruir, para que possa agir, não é essa cadeira onde você está sentado, não é o templo bonito que possa ser construído,
construído, não é o ar-condicionado, o relógio, não, irmão, nem tampouco essa Bíblia que você está na mão para ler. O Espírito Santo, ele tirou como alvo a minha vida, a sua vida, para sermos instrumentos na mão dele, para sermos a boca dele aqui na terra, para que então a mensagem que ele tem para entregar, o propósito que ele tem para fazer, seja cumprido ainda nos dias de hoje. Não apenas no Apocalipse, não apenas no tempo em que ele se movia sobre a face das águas, lá no início, em que a terra era sem forma e vazia, não apenas quando ele foi atuante, operante na vida dos profetas, quando ele usou Sansão, Davi e tantos outros homens daquela época para que o nome do Senhor fosse glorificado, não. Não apenas no dia de Pentecostes, quando ele foi derramado sobre a vida daqueles homens que aguardavam a promessa do Senhor, não. O Espírito Santo de Deus, ele ainda nos dias de hoje, na igreja atual, na igreja contemporânea, ele está precisando falar, querendo falar e buscando ouvidos para quem tem esses ouvidos possa ouvir. A sensibilidade de ouvir ao Senhor, a sensibilidade, muito obrigado, irmã, a sensibilidade de estar atento ao que o Senhor tem para falar, para ministrar na nossa vida. Irmãos, essa sensibilidade é fundamental. Essa sensibilidade, ela requer atenção, ela requer foco, ela requer que nós estejamos em todo o tempo ligados nas coisas que vêm do alto, não nas coisas que vêm na terra. Hoje é um bom exemplo, como o pastor Roberto disse, olha, os irmãos foram fazer compras, muitos irmãos saíram para preparar a ceia de Natal, muitos irmãos puderam sair hoje para comprar presentes e planejam festa para amanhã, mas irmãos, a festa maior para aquele que está ligado, para aquele que está atento, para aquele que está com o seu foco nas coisas que são lá do alto, a festa maior é quando o povo se reúne em nome do Senhor Jesus, para exaltar o nome do Senhor, para adorar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor e para ouvir as instruções que o Senhor tem para dar à igreja. Aleluia! De que adianta, meus irmãos? De que adianta preparar-se uma grande festa para um dia que é puramente comercial, para um dia que é apenas simbólico, que é o dia 24 de dezembro, que é um simbolismo, não existe data precisa. Não estou dizendo que é contra alguém fazer alguma homenagem ao Senhor, não. Mas o que nós estamos colocando aqui é que quando você olha para a cadeira do lado, você vê esse lugar vazio, certamente incomoda, porque é uma pessoa que poderia estar aqui, não com os preparativos ou pensamento com as coisas lá de fora, não, mas sim esperando, se preparando, com os ouvidos atentos, destapados, aguçados, sensíveis a ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem para falar. Qual a instrução de hoje? Qual a instrução que o meu Senhor tem para mim para o dia de amanhã? Qual a instrução que o meu Senhor tem para mim, para a minha vida espiritual, para o meu caminhar com Jesus, para a minha caminhada não ser uma caminhada derrotista, mas ser uma caminhada vitoriosa? Como eu estou procedendo? Porque, irmãos, a minha caminhada, sua caminhada, o que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto, nada disso está fora do alcance do Senhor. Ele tem contemplado os nossos sentimentos, pensamentos, as nossas dores, as nossas dúvidas, os nossos intentos, os projetos, os planejamentos. Ele é Senhor, Ele olha com os olhos de chama de
de fogo, e ele ultrapassa toda barreira que possa estar entre eu e ele, entre você e ele, porque ele é Deus, ele é Senhor, operando ele, agindo ele, ninguém há que possa impedir. Glória a Deus, você está aqui nessa noite. Não é porque você quis, é porque o Senhor tem um propósito contigo hoje. É porque o Senhor tem um propósito com a igreja hoje. É porque o Senhor tem um propósito hoje, teve ontem, vai ter amanhã, vai ter depois da manhã. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, o Senhor tem um propósito a cada minuto, a cada hora, a cada dia, com aqueles que se dispõem a destapar os ouvidos espirituais, a ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E tem muita gente que perde a oportunidade de em 3 dias na semana, talvez no máximo, quando a igreja se reúne, de poder no meio da comunhão permitir que o Senhor possa ordenar a bênção, permitir que o Senhor possa falar com a igreja, permitir que o Senhor possa cumprir o propósito que Ele tem. Irmãos, o propósito de hoje não foi o propósito de ontem, nem será o propósito de amanhã. Então hoje, você está aqui, irmão, porque o Senhor tem um propósito para o dia de hoje. E quando João diz, olha, o Espírito Santo está querendo falar, é necessário que nós tenhamos ouvidos. E eu me reporto exatamente a necessidade de se ouvir a voz de Deus e a prioridade para que o ouvido possa ouvir. A prioridade fundamental para que nós possamos ouvir a voz de Deus é o novo nascimento. O novo nascimento é o ponto de partida para que a gente possa ouvir a voz de Deus. E eu estava aqui pensando enquanto vinha, e eu me lembrava que em todo momento o Espírito Santo de Deus fala conosco, e precisa usar a nós, precisa usar nossa boca, usar nossa mente, usar a nossa voz. Certa vez eu vinha num ônibus da linha 269, e ele ainda era 269, hoje é 390, mas eu peguei o ônibus ali na Jeremário Dantas e fui para o centro da cidade. Enquanto eu ia para o centro da cidade, eu sentei ali, eu consegui um lugarzinho mais ou menos na frente, e o ônibus foi enchendo, e quando chegou na Serra, Grajaú, Jacarepaguá, ele já tinha um bom número de pessoas, e entraram algumas pessoas pela porta da frente. Quando entraram algumas pessoas pela porta da frente, dentre elas estava ali uma jovem com uma criança recém-nascida no colo, e aquela jovem veio caminhando, parou assim, perto do banco onde eu estava na janela, e ela parada em pé, ninguém deu lugar para aquela moça, ninguém se levantou para dar lugar a ela, e quando eu fiz menção de dar lugar a ela, a pessoa que estava do meu lado, o senhor, disse assim, não precisa não, deixa que eu vou me levantar, que eu vou descer no próximo ponto. Então aquela jovem se sentou do meu lado. Quando ela se sentou do meu lado, o meu coração começou a tremer, o meu coração ficou inquieto, e eu no cantinho da janela falei, Senhor, o que tu queres comigo? Senhor, tem alguma coisa de esquisito, de anormal nesse momento, aqui nesse lugar? E quando eu perguntei, o Espírito Santo de Deus, que busca ouvidos para quem ele possa falar, ele busca os ouvidos que possam compreender o que ele quer em cada momento, ele falou comigo, olha meu servo, aqui do teu lado tem essa criança, e o Espírito Santo começou a me descrever ali, irmãos, tudo o que aconteceu com aquela jovem na gestação, e todo o plano que o Senhor tinha para aquela criança, e eu falei, Senhor, eu não vou fazer isso, primeiro que eu estou em dúvida, eu sou limitado, eu sou humano, é o Senhor mesmo que está falando, eu não vou aqui dar um furo e falar alguma coisa que talvez seja na minha mente, e o Senhor começava a falar,
Sou eu mesmo que falo, e naquela nossa incredulidade, na nossa limitação, eu falava, Senhor, então me dá um sinal, que o meu coração bata um pouquinho mais forte, se é o Senhor que está falando comigo, aleluia, e o meu coração, irmãos, entrou numa taquicardia tão grande, oh, aleluia, batia acelerado e parava, e eu ainda naquela incredulidade de Gideão, perguntava, mas Senhor, eu preciso de mais uma comprovação, que o meu coração bata forte de novo, não é porque eu estou emocionalmente aqui nervoso, não, e o meu coração disparou de novo e parou, e eu falei, agora não tem mais dúvida, eu virei para aquela jovem e falei, olha jovem, eu não sei se você vai compreender o que eu vou te dizer, mas o Senhor está mandando te dizer que durante a tua gravidez, durante essa gestação, grande foi o intento do inimigo para que essa criança não nascesse, porque o Senhor tem um plano na vida dessa criança, um plano para trazer de volta aquilo que está espalhado, um plano para unir o que está desunido, e o Senhor manda te dizer que esse rolinho que ele está agora engolindo, é porque ele vai ser um anunciador, um pregador da palavra de Deus, aleluia, e o Senhor não manda te dizer, tu não temas, porque o Senhor é contigo nessa caminhada que tu está indo hoje, nesse propósito que tu está indo hoje, irmão, ali eu parei, olhei para o lado e falei, Senhor, tem misericórdia de mim, falei, pronto, agora não tem como voltar atrás, aquela jovem com os olhos cheios d'água, olhou para mim e disse assim, moço, eu compreendo muito bem. Eu sou membro da Assembleia de Deus ali de cima do alto da serra. Aleluia. E tudo que o Senhor mandou me dizer aconteceu exatamente na minha gravidez. Eu quase perdi esse menino. Eu quase perdi o Eliezer. Aí começou a falar. E aconteceu assim, assim, assim. E no momento em que eu consagrei ele ao Senhor, o Senhor levantou uma profetisa no meio da igreja e entregou exatamente o que o Senhor falou. Oh, aleluia, eu compreendo muito bem, sim, Senhor. Ore por nós, eu vou orar pelo Senhor. E ela falou, eu preciso descer no próximo ponto. E ela olhou e falou assim, Deus abençoe o Senhor, pastor. E eu falei, não, a menina, jovem, eu não sou pastor, não. Ela virou, deu 2 passos, olhou para trás e falou assim, é pastor sim, recebe, aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus, não era recém-convertido, mas eu não tinha nem ministério nenhum, e eu ali então, irmão, quando ela desceu, eu fiquei ali falando com Deus, Senhor, e se eu não falo? Senhor, e se eu me calo? Senhor, e se o meu ouvido, e se minha mente está desligada naquele momento? Se eu estou pensando em algum Big Brother da vida, se eu estou pensando em algum programa de TV, em algum filme do cinema, em alguma conta para pagar, se eu estou desligado, se eu estou ali impedindo que o Espírito Santo possa se fazer entender a minha vida, irmão, que você nessa noite comece a entender que é você o escolhido para que o Espírito Santo de Deus possa usar, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer o propósito de Deus se cumprir nessa terra. A igreja hoje tem que estar ligada, a igreja não pode andar desligada, a igreja tem os seus afazeres fora, né, do propósito de Deus, ou seja, no seu dia a dia, mas é necessário que em todo tempo nós estejamos ligados com o Senhor, aleluia. Eu vinha na Praça Tiradentes, caminhando, quando eu trabalhava na Avenida Gomes Freire, e eu estava ali tão tribulado naquele dia, assim, que não deu muito certo algumas coisas no trabalho, e eu estava caminhando para pegar o ônibus na Praça Tiradentes, e quando eu estou passando assim, eu vinha falando, Jesus, olha, certamente eu posso não estar, né, enxergando alguma saída, mas alguma coisa deve estar acontecendo, o que está? E havia, quando eu passo, um homem encostado na pilastra, no ponto de ônibus. E eu vou passando. Quando eu passo, eu escuto aquela voz assim, Jesus te ama. Aleluia.
aquilo ali entrou no meu coração, mas entrou como um propósito específico. Eu parei. Quando eu parei, eu olhei para falar com aquele homem, não tinha ninguém no ponto de ônibus. Aleluia. É Deus cuidando. É o Senhor falando. Você tem vindo ao estudo da Escola Bíblica Dominical sobre anjos? Você tem vindo? Você não tem, está perdendo. Porque o Senhor envia anjos para falar. Eu preciso estar com o ouvido destapado. Eu preciso estar ligado no Senhor, porque não pode ser problema nenhum, não pode ser tribulação nenhuma que possa impedir que Deus fale comigo, que o Espírito Santo possa falar comigo, porque se Ele é consolador, se Ele é ajudador, o consolo tem que vir no momento da tristeza, da dificuldade, do problema. A ajuda tem que vir quando eu estou em dificuldade. Então, é no momento que eu estou em dificuldade, na tribulação, ou na dor, ou na tristeza, nenhum desse sentimento pode impedir ou travar os meus ouvidos a ponto que eu ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Porque aí, é nessa hora que Ele quer trabalhar na minha vida, que Ele quer trabalhar na sua vida. Não sei se você veio nessa noite com alguma dificuldade para a casa do Senhor. Mas nessa noite o Senhor está dizendo, olha aí, fica ligado o tempo todo, porque não é só problema que vai ser o regente da tua vida, não. O problema vai fazer parte, mas quem vai reger é o Senhor. Quem permite o início do problema e o fim dele é o Senhor. A dificuldade tem prazo na tua vida. E quem determina não é o diabo, é o Senhor. Aleluias. E para nós estarmos, irmãos, com os ouvidos destapados, essa questão, esse negócio de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, isso aí, como eu já coloquei aqui, é para quem tem um novo nascimento. Não adianta, quem não nasceu de novo, não tem como ouvir a voz do Espírito. O Senhor, quando mandou João escrever, Ele mandou João escrever para quem? Para um time de jogador de futebol? Mandou João escrever para algum grupo de pagode, algum grupo de musical? Não. João, escreve ao anjo da igreja, porque é com a igreja que eu quero tratar. O propósito é com a igreja, o propósito é com meus servos, o propósito é com a minha serva, o meu propósito é com aquele que se dispõe a me servir. O meu propósito é com aquele que já é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O meu propósito não é com qualquer um. Eu não tenho compromisso com o ímpio, eu não tenho compromisso com o pecador. Eu não tenho compromisso com quem não quer ouvir a minha palavra. O meu compromisso é com o lavado e remido pelo sangue de Jesus. É com o lavado e remido pelo sangue do Cordeiro que se dispõe a fazer a minha vontade. João, você vai escrever para eles. E quem vai entregar o recado é o anjo da igreja. Aleluia! Não é mensageiro nenhum. Porque o tratamento da igreja tem que começar pelo anjo da igreja. O anjo da igreja, quando abre a boca, ele fala em nome do Senhor. O anjo da igreja, quando está pregando, ele está aqui, ó, de frente para a igreja e de costas para o altar, ou no altar. E o sacerdote, quando ele queria interceder pelo povo, ele ficava de costas para o povo, de frente para Deus. E ele estava intercedendo em favor do povo. Quando ele estava falando em nome do Senhor, ele se virava de frente para o povo que estava falando em nome do Senhor. E ele abria a boca com intrepidez e dizia, assim diz o Senhor. Oh, aleluia. Quando essa frase saía da boca do sacerdote, como tinha crente tremendo na base. Como tinha homem e mulher tremendo na base. Meu Deus, assim diz o Senhor.
O que virá dessa vez, aleluia, não é nada demais não, é Deus cuidando do povo. E eu me lembro que, falando em novo nascimento, não podia deixar de me reportar a um homem chamado Nicodemos, de João capítulo 3. O homem que era um fariseu, conhecedor da lei. Eu vou ler para os irmãos. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entende... Não, perguntou-lhe Nicodemos, desculpa. Como pode ser isto? E Jesus responde: Nicodemos, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Deixa eu partir aqui para o finalzinho, só para deixar assim uma palavra a mais para a igreja. Nicodemos era mestre em Israel e não estava entendendo o que estava acontecendo. Tem muita gente dentro de igreja, frequentador de igreja, e até membro de igreja, que não está entendendo nada do que está acontecendo. E sabe por que não está entendendo nada do que está acontecendo? Porque ainda não teve a verdadeira experiência do novo nascimento. Me perdoe se eu estou sendo duro, mas dura é a palavra de Deus. Eu não digo só que não. Eu estou falando igreja geral. A igreja de hoje, tem muita gente visitando igreja. Tem muita gente buscando emprego na igreja. Tem muita gente buscando casamento na igreja. Tem muita gente buscando cura na igreja. Tem muita gente correndo atrás de milagre na igreja. Tem muita gente correndo atrás de profecia, pelo simples fato de matar a curiosidade de como vai ser o futuro dela. Tem muita gente dentro de igreja sem o menor propósito de servir a Jesus. E compreende uma coisa: para ter o propósito de servir, eu digo servir é ser servo, é querer fazer a vontade, é abrir mão do seu querer, é abrir mão do seu projeto de vida, para dizer assim: Senhor, aleluia, Ariandanamanássia, Charamanantui. Importa antes fazer a tua vontade do que a vontade dos homens. O homem, para fazer isso, ele tem que ter um novo nascimento. Porque o nascimento original, ele não proporciona
esse desejo no coração do homem. O nascimento original não é suficiente para ele estar enquadrado em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. O homem, para entregar o seu futuro na mão de alguém que ele não consegue ver, aleluia, ele tem que passar pelo novo nascimento. Ele tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Ou seja, da palavra e do Espírito Santo de Deus. Isso não é mole. Isso não é fácil. Isso não é para quem quer. É para quem crê. Quando eu creio, eu digo, agora eu vou colocar o meu passado, aleluia, como página virada. Eu vou receber o perdão do meu passado. Eu vou me arrepender do meu passado. No presente, eu vou colocar o meu futuro na mão do Senhor. Jesus está dizendo, Nicodemos, você não consegue entender as coisas daqui da terra. Como é que você vai querer tentar entender as coisas espirituais? Segura essa aí que eu vou terminando. Tem muita gente nas igrejas, ou melhor, na igreja, generalizando, né? De hoje, que não entende o que é depender de Deus, não entende o que é um mover do Espírito Santo de Deus, não entende nada quando alguém fala em língua estranha, não entende nada quando alguém põe a mão sobre o endemoniado, aquele endemoniado é liberto, ele não compreende. Aleluia. E se chegar alguém e falar, irmão, olha só, nós estamos fazendo uma campanha, estou precisando aqui de uma oferta especial para comprar alguma coisa aqui para a casa do Senhor, ele já vai pedir dinheiro para pastor, vai se converter, porque até a oferta, ela vem pelo Espírito Santo de Deus. O dar com alegria vem pelo Espírito Santo de Deus. Nicodemos não entendia nada. E hoje tem gente que não está entendendo nada, mas hoje, olha aqui, irmão, o Espírito Santo te trouxe aqui, nessa noite, porque Ele quer que você, ou alguém que está aqui nessa noite, entenda, compreenda, que a entrada no céu tem uma porta. A entrada no céu não pode ser pela janela. A entrada no céu, Jesus deixou bem claro, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém, não é porque alguém é bonzinho, bonitinho, só faz o bem, até dá oferta na igreja, já se acha evangélico. Evangélico não entra no céu. Crente até o diabo é. Entrada no céu é o novo nascimento. É o lavado e remido pelo sangue de Jesus. Esse é o propósito principal para que a partir daí alguém possa ouvir o que o Espírito tem para dizer às igrejas.
Glória a Deus. Eu não vou deixar de mencionar o que tem para falar, ainda tem 5 minutinhos aqui. O pastor falou que é até 10 horas o culto hoje. Então, amém. Entenda uma coisa. Nicodemos era mestre, não era mestre? Nós vimos aqui. Ele era mestre em Israel. Era um fariseu, mas conhecia bem a lei. E ele ensinava. Irmão, Jesus disse que quem crê nele, nenhum deles será confundido. Então, olha aqui. Certamente, Nicodemos ensinava o que ele sabia. Alguém ensina o que não sabe? Não ensina. E o povo estava recebendo de Nicodemos o que Nicodemos conhecia. Ou seja, sobre o reino de Deus, absolutamente nada. E o pior de tudo, eu vou te contar agora, é que, além dessas pessoas nas igrejas de hoje não entenderem nada, elas se tornam mestres e ainda passam para o povo o que eles conhecem. Ou seja, absolutamente nada sobre o reino de Deus. Aí, o que acontece? Ensinam ao povo a guerrear com arma humana. Eu quero que você alcance. Ensinam ao povo a combater problemas, dificuldades, tribulações com arma humana. Ou seja, leva para casa uma rosa ungida. Isso aqui vai resolver os teus problemas. Bota lá em cima da estante e deixa lá que isso vai resolver o teu problema. Leva uma gravata. Essa gravata está ungida. Vai resolver, usa ela, vai resolver o teu problema. Esse lencinho você leva e bota debaixo do travesseiro. Dá 3 pulinhos para o lado antes de dormir. Toma um comprimido de Doril e o problema vai passar. E o pior é que o povo vai absorvendo. Não é absolvendo, não. Absolver é liberar, né? Ele vai absorvendo, vai retendo. Tudo isso. E o que nós vemos hoje? Uma igreja que está se enfraquecendo. Uma igreja que está se tornando idólatra. Às vezes a gente pensa que idolatria é quando se ajoelha diante do santo e bota uma imagem de escultura. Não vou nem entrar nesse mérito hoje, mas tem muitas idolatrias aí que tem pessoas dentro de igreja idolatrando. Marido, esposa, filho, televisão, programinha, novela, muita coisa, mas não vou nem entrar no mérito da questão. Então as pessoas, a igreja está uma igreja que está começando a absorver a idolatria. E começa a falar, Jesus, eu preciso ver isso aqui acontecer para eu acreditar em você. E aí nós vemos uma igreja tometizada, querendo ver para crer. E Jesus falou para Tomé, Tomé, porque você viu, você creu. Olha aqui, ó, muito mais bem-aventurado aquele que não viu e creu. Alguém aqui nessa noite viu Jesus? Agora, quem não viu Jesus, pode levantar a mão, por favor? Você é bem-aventurado, porque você não viu e creu. Você é um bem-aventurado. Só para terminar, olha a diferença daquele que não entende nada, que não teve um novo nascimento, mas que está ministrando em Israel, ou seja, está ministrando na igreja.
E quando o apóstolo Paulo vai dizer, lá em Efésios, capítulo 6, ele vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades espirituais malignas das trevas que habitam nas regiões celestes. Enquanto aquele que não entende nada apresenta arma humana para sair da tribulação, aquele que é cheio do Espírito, nascido de novo, que foi preciso cair lá do cavalo, como dizem, né? Para ter uma experiência com Jesus. E ali ele teve um novo nascimento, aleluia. Esse homem passou a ter experiências pessoais com o Senhor. Escreveu cartas, e a ponto até de, no momento da Santa Ceia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, ele diz, porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. O que ele recebeu do Senhor. Aleluia! Você quer ser uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que quer passar para alguém isso? Eu recebi do Senhor. Eu tive uma experiência pessoal com o Senhor. Não precisa andar 3 anos num deserto para ter comunhão com Jesus, como Paulo andou, não. Basta cada dia você dedicar uma parte do seu tempo para dobrar o seu joelho e falar com Deus. Esse homem aqui, que teve essa experiência e escreveu, ele diz que a espada, aleluia, do crente, do nascido de novo, para combater a tribulação, o problema, no momento da tempestade, não é nada visível. As armas não são humanas. As armas são espirituais. E lá, para terminar, em Efésios 6, é justamente o que faz parte, inclusive, o propósito do ano que vem. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isso, permaneceis firmes. Tomai as armaduras de Deus. Tomai as armaduras de Deus. As armaduras espirituais. Sabe como é que eu venço o dia a dia? E como eu me aproximo cada dia mais de Deus? Jejum, palavra e oração. Eu estou lutando contra quem eu não vejo. Então eu tenho que usar as armas que eu não vejo, mas que eu uso, porque eu creio. As trevas, elas são derrotadas na minha vida, na sua vida, não é com nada visível, é com o que o invisível, mas real, o invisível, todo-poderoso, deixou ensinado. E se eu tomo posse dessas armas, eu estou apto. O Espírito Santo de Deus, ele está com liberdade para agir na minha vida. Se você crê assim, o Espírito Santo de Deus está apto a falar contigo, a agir na tua vida, a cumprir o propósito de Deus na sua vida, porque tudo começa no novo nascimento.